Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação de Gustavo Bozetti, o diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind do Rio Grande do Sul. Hoje, o Gustavo vai falar com a gente sobre incentivar elogios na cultura organizacional. Pode ser prejudicial? Gustavo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Jussi? Bom dia, Ricardo Sander, bom dia, Bruno, queridos ouvintes. Esse é um tema que nós abordamos frequentemente sobre a importância do elogio dentro das empresas, mas não apenas dentro das empresas, ao longo da nossa vida. E sempre quando nós abordamos esse assunto, surgem dúvidas, né? Ai, Gustavo, mas se elogiar demais não estraga? E se eu elogiar a pessoa e depois de um tempinho ela vier pedir aumento, como é que eu procedo? Ai, Gustavo, porque eu me sinto sobrecarregado e às vezes eu me esforço, me empenho e ninguém me reconhece. Afinal de contas, elogiar as pessoas ou trazer, implementar dentro da cultura organizacional o poder do elogio, será que pode prejudicar? Quais são os benefícios de trazer os elogios, a valorização, o reforço positivo em cima dos acertos dentro de uma empresa? Primeiro ponto, é claro que o elogio é sempre importante que se traga. Ele traz mais motivação, as pessoas enxergam que os seus acertos estão sendo percebidos, estão sendo valorizados e tudo aquilo que for elogiado tende a ser repetido. Isso traz comprometimento, porque as pessoas enxergam que o seu empenho tem sido recompensado de alguma forma, as pessoas estão enxergando, né? Estão se sentindo engajadas fazendo aquilo e percebem que estão recebendo esse reconhecimento. O sentimento de pertencimento também é uma grande vantagem de trazer o elogio, a diminuição na rotatividade, porque as pessoas se sentem importantes quando são valorizadas, a melhoria do clima organizacional, fazendo com que as pessoas sintam vontade de permanecer naquele ambiente, as pessoas engajadas, elas estão mais comprometidas com a organização, trazendo inovação. Então, são inúmeros os benefícios de trazer os elogios para dentro da cultura organizacional. E a gente ainda percebe que tem empresas que não dão muita bola para isso. Eu, particularmente, acho um grande erro. Mas é lógico que, se ele for mal conduzido, ele pode trazer alguns malefícios, né? Qual o elogio mal conduzido, Bozetti? Um exemplo, um elogio muito genérico, né? Parabéns, Ricardo, parabéns, Jussi, que joia, muito bom, Bruno. E é o elogio que serve para todo mundo e que aquela pessoa simplesmente propaga o elogio de forma genérica para todo mundo, sem uma evidência consistente. Elogios exagerados para algumas pessoas e não tão enfáticos para outras pessoas. É uma forma equivocada de elogiar. Outra forma de elogiar é premiar as pessoas pela mediocridade. A pessoa fez um trabalho péssimo e ela recebe um elogio. Não existe critério para se fazer um elogio. É uma desconexão do elogio com o objetivo da empresa. Às vezes a pessoa fez uma tarefa que prejudica o resultado da empresa e ela é reconhecida por aquilo que está prejudicando o andamento da empresa e da organização. Favoritismo, né? Que o puxa-saquismo, ficar elogiando sempre a mesma pessoa com segundas intenções. São formas de elogio que às vezes parecem um elogio, mas na verdade é uma grande bajulação e pode acabar prejudicando no curto prazo já prejudica, mas no médio e no longo prazo se percebe que a falta de critério pode ser prejudicial. Como se faz um elogio? O primeiro ponto, o elogio dura quanto tempo, né? O elogio não precisa durar 5 minutos, não precisa ser aquela fala. Aí algumas pessoas, o elogio tem que ser em público. Não, o elogio tem que ser a todo momento. Pode ser em público, sim, mas ele também pode ser individual. Percebeu que a pessoa demonstrou uma qualidade? Fala qual foi a qualidade. Você foi organizado. Eu percebi isso porque tu deixou o teu setor todo organizado ontem antes de ir embora. Parabéns. Aí tu pode fazer uma projeção sobre o elogio. Se tu manter essa organização, tu vai colher bons frutos disso ao longo da tua vida, né? Então, como se faz um elogio? O elogio aí, 45 segundos é um bom tempo, por exemplo. Fala uma qualidade.
fala o momento que percebeu aquela qualidade e faz uma projeção. A escolha da qualidade, ela tem que obedecer alguns critérios, porque senão a gente fica elogiando coisas que não estão conectadas com a organização. E é lógico que a pessoa que só sabe elogiar e não sabe dar um feedback, não sabe fazer uma correção, ela também acaba perdendo força e credibilidade na sua capacidade de elogiar. Nós encontramos as coisas boas das pessoas, nós valorizamos as coisas boas, mas nós precisamos também corrigir os pontos que estão sendo necessários que se corrijam, né? Então, o bom líder é aquele que tem a firmeza de saber dar um feedback, mas também tem a suavidade, a leveza de reconhecer as coisas boas. E o elogio é importante que a gente carregue, desenvolva essa habilidade ao longo da vida, porque ele melhora os nossos relacionamentos com amigos, ele melhora o nosso relacionamento com a educação dos filhos, a personalidade da criança se expande quando ela recebe um reforço positivo e não apenas a correção daquilo que ela está fazendo de forma errada. Então é uma boa dica desenvolver de forma adequada o elogio dentro das empresas, né? É a reflexão de hoje, elogie mais. Eu sempre digo, faça alguns depósitos para depois ir lá e fazer o saque, né? O elogio é como se tu estivesse depositando pontos positivos na pessoa para que na hora que precisar corrigir, você possa sacar aquela confiança que você gerou através do reforço positivo. É interessante, né, Bozetti? Porque não é uma receita tão simples, não é? Daqui a pouco tem que elogiar, mas não só elogiar. Tem que chamar, tem que corrigir. Vai elogiar, não é elogiar por qualquer coisa. Tem que dizer o porquê está elogiando, né? Ou em público ou particular, pode ser num, pode ser no outro, pode ser nos dois. São situações aí que tem que ser avaliadas no dia a dia, mas sempre tem que ser ponderado, né? E como tudo, parece que tem que ter um equilíbrio. Me parece que sempre essa é a dica. No geral é isso, né? Não é só um, não é só o outro. O equilíbrio é sempre uma boa recomendação, né? A temperança, né? Sempre uma boa recomendação. Agora, busque aprimorar a capacidade de elogiar as pessoas. E a gente percebe muito no mercado de trabalho, pessoas que investem muito nas hard skills, ou naquelas competências, formações acadêmicas, formações técnicas, e elas esquecem um pouco de desenvolver essas soft skills, ou essas human skills, essas habilidades humanas que têm sido um grande diferencial, não importa se as empresas são pequenas, médias ou grandes. Empresas médias e grandes, elas devem estruturar isso protocolarmente. E as empresas pequenas devem desenvolver isso de forma intuitiva para que as pessoas consigam fazer esse reforço positivo. E digo mais, se está com dificuldade de mão de obra e não souber elogiar, vai continuar se queixando de mão de obra. Então tem que valorizar as pessoas que estão conosco, porque senão elas vão começar a olhar para o lado mesmo. Tá bom, Bozetti. Obrigado aí pelo recado, pelo comentário dessa quinta-feira. Um ótimo final de semana pela frente. Para todos nós, que vem uma chuva, né? As lavouras estão procurando, estão precisando de água, né? Então nós precisamos que chova.